Boa noite, dear brothers and sisters. Boa noite, irmãos. Boa noite. You can't go to sleep yet. Vocês ainda não podem dormir. Okay. It's always wonderful to sit here Maravilhoso poder sentar aqui and look out upon the faces of God's dear people. e olhar para a face do povo de Deus. And Os for queridos de myself, Deus. I feel so richly blessed Quanto a mim, eu me sinto tão ricamente abençoado to have brothers and sisters like you. de ter irmãos e irmãs como vocês. So, you remember the English I taught you before? Vocês lembram do inglês que eu ensinei para vocês antes? Chamo, chamo. Te amo, te amo. Love you much. Te amo Okay? muito. Tonight we have, for me, a difficult time to fellowship. Para mim, nessa noite, é um tempo difícil para termos comunhão. But let's trust the blessed Holy Spirit to help us. Mas confiemos que o Espírito Santo nos ajudará. To help me, Para to me help ajudar, Leo, ajudar o Léo and to help all of us e ajudar todos nós. be able to hear what the Lord has to say to us. Sermos capazes de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. It's so wonderful to know that we don't have to do this on our own. E é maravilhoso saber que não precisamos fazer essas coisas pelo nosso próprio esforço. Hallelujah, we have a helper. Aleluia, porque temos um ajudador. His name is O Parakletos. nome dele é Paracleto. And so we want to trust him tonight Então confiemos nele nessa noite. to speak to our hearts Para falar aos nossos corações, and help us understand, ajudar-nos a entender. and then to seek by his grace to put it into E aí practice. então, pela graça dele, praticarmos. If we can put into practice what we share tonight, Se praticarmos o que for compartilhado nessa noite, our lives would be much more richer. nossas vidas serão muito mais ricas. He will lead us into marvelous Ele experiences. nos guiará a experiências maravilhosas. So let's bow our hearts before him Então dobremos os nossos corações diante dele. and give the Holy Spirit all the freedom he needs to work E among vamos dar ao us. Espírito Santo toda a liberdade que ele precisa ter no nosso meio. Blessed Heavenly Father, Bendito Pai Celestial, in the name of your dear Son, our Lord no Jesus, nome do teu Filho querido, Senhor Jesus. we want to thank you for giving us this opportunity to be here Queremos te tonight. agradecer por dar-nos essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite. It's so wonderful to be in your presence Tão maravilhoso estarmos na tua presença and to be with one another. e estarmos uns com os outros. To have a copy of your written word in our hands Termos em nossas mãos uma cópia escrita da tua and palavra the blessed Holy Spirit to help us. e termos o Espírito Santo bendito para nos ajudar. So we humble our hearts before you Humilhamos os nossos corações diante de ti and tell you that we desperately need e dizemos a ti quão desesperadamente your word precisamos for all of us. da tua ajuda, da tua palavra para Make todos it nós. a living word tonight. Que o Senhor possa nos dar uma palavra viva nessa noite. And we ask it in the name of our Lord E nós te Jesus. pedimos no nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. The matter that we're going to fellowship about tonight O assunto sobre o qual compartilharemos nessa noite has to do with our own individual lives as well as our lives together. tem a ver tanto com as nossas vidas individuais quanto com as nossas vidas corporativamente. And as I've been thinking about this matter, E enquanto eu meditava sobre essas it coisas, seemed to be a matter that if you and I were given opportunity, someone asked us, "What do you need?" e que eu fiquei pensando, se alguém nos perguntasse, o que você realmente precisa? Probably most of us would have not answered what we're going to fellowship about. Talvez a maioria de nós não responderíamos o que You know, deveria ser respondido de acordo com o que vamos compartilhar nessa noite. in the Gospel of John, No Evangelho de João, we have a revelation of him, nós temos, of our Lord Jesus, nós temos ali uma revelação do Senhor Jesus, in many different ways. de muitas diferentes maneiras. But there's one that I don't think we appreciate as much as we should. Mas há uma que eu não creio que temos apreciado como deveríamos. And we find it in John chapter 10. E vamos achá-la lá em João capítulo 10. So if you would, turn there. Então, se você puder abrir conosco em João capítulo 10. And just quickly look at verse 11. We're going to read other scriptures, but just look at verse 11. Vamos começar lendo rapidamente o versículo 11. Now let's be very honest. Agora sejamos honestos. If someone had asked you, what do you need? Se alguém te perguntasse o que Oh, você I need a precisa, shepherd. você responderia, eu preciso de um How pastor. many?
Quantos aqui diriam, eu preciso de um pastor? Huh? Hã? But the Lord Jesus Mas o Senhor Jesus, makes himself available to us Ele tornou-se disponível para nós, to be that person, para ser essa pessoa that help that we need, que nos ajudará nas nossas that necessidades. we would have never thought Embora nós nunca we need this. talvez tenhamos But the pensado que Lord precisamos Jesus disso. says, I am the good shepherd. Mas o Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. And so tonight we want to fellowship about some issues that the Lord Jesus fellowshipped about in John 10. Então, nessa noite, queremos compartilhar sobre algumas coisas que o Senhor pontuou aqui em João capítulo 10. Now this portion of Scripture Essa porção das Escrituras was a result of a controversy between the Lord Jesus and the Pharisees. ela resultou de uma controvérsia que o Senhor Jesus teve previamente com os fariseus. In John chapter Em 9, João capítulo 9, the Lord Jesus healed a man who was blind. o Senhor Jesus curou um homem ali que era cego de nascença. You remember how he made clay from the dust and he spit on the ground? Você se lembra como o Senhor He made Jesus, clay and put it on this blind man's eyes. como o Senhor Jesus cuspiu, fez barro ali com a terra, told him to go to colocou the no pool olho of dele, Siloam. nos olhos dele e mandou ele para o tanque de Siloé. And he did. E aquele homem foi. Anybody remember the result? Alguém se lembra do resultado disso? He came back Ele seeing. voltou vendo. Now, don't forget, he had never seen. He was born blind. Agora, não se esqueçam que ele era um cego de nascença, ele nunca tinha visto. And the Lord wonderfully and lovingly performed this miracle of giving him sight. E o Senhor, de uma maneira amorosa, incrível, o Senhor fez esse milagre restaurando-lhe a vista. Now, we would think that something like this could only produce joy. Nós poderíamos pensar que algo assim produziria apenas But alegria, there's a group of people mas havia um grupo de pessoas that it's very difficult for them to experience joy. que era muito difícil para esse grupo experimentar qualquer tipo de alegria. Now, please listen carefully, Agora, me escutem com cuidado, because por I don't favor. want you to misunderstand Eu não if I quero could que possibly. ninguém entenda erradamente o que eu vou dizer. You know who these people are? Sabe quem eram essas pessoas? Religious people. Eram pessoas religiosas. If you go back to John 9, Se você for para João 9, who was the ones that reacted to what Jesus did? quem são aqueles que reagiram ao milagre que Jesus fez? The religious leaders. Foram os líderes religiosos. They could not discover a way to express joy, Eles não poderiam encontrar uma maneira de expressarem even in a alegria, marvelous situation like this. mesmo no meio de uma situação maravilhosa como aquela. And so they started to stone the Lord Jesus, throw stones at him. Então eles começaram a jogar pedras no Senhor. They made accusations about him, Eles começaram a fazer acusações contra ele. but the Lord didn't do things to please them. Mas o Senhor não fazia as coisas para agradá-los. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I want to say something, and please listen carefully. eu quero dizer algo e por favor ouçam com cuidado. God never wanted us to be religious. Deus nunca deseja que sejamos religiosos. Do you hear me what I said? Vocês ouviram o que eu disse? He doesn't want us to be religious. Ele não quer que sejamos religiosos. He wants us to be spiritual. Ele quer que sejamos espirituais. You can be religious and not know the Lord at all. Você pode ser religioso e não conhecer o Senhor. You can be religious and not be what God wants you to be. Você pode ser religioso e não ser o que Deus quer que você seja. And you discover that being religious E você vai descobrir que ser religioso puts you in a very difficult situation. pode colocar você numa situação bastante difícil. So the people that gave the Lord Jesus the greatest problems As pessoas que criaram mais problemas para o Senhor Jesus were these Pharisees, foram estes fariseus, the religious leaders of his day. os líderes religiosos daqueles dias. So brothers and sisters, Irmãos e irmãs, tonight we want to see how the Lord manifested himself as the good shepherd. essa noite queremos ver como o Senhor manifestou-se como o bom pastor. So Leo, if you would please read verses 1 through 10 of Sure. John 1 through 10, yes, Sure, I will. in chapter 10. Okay. 1 to Verses 1 through 10. Yes. João capítulo 10,
Vamos ler do versículo 1 ao 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amen. The Lord Jesus responded to the difficulty and problem that the Pharisees had. Então aqui o Senhor Jesus vai responder à dificuldade, os problemas que os fariseus estavam criando, By telling them two parables. contando-lhes duas parábolas: The parable of the door a parábola da porta and the parable of the shepherd. e a parábola do pastor. Now, let's try to review. What is a parable? Agora vamos rever o que é uma parábola. What is a parable? O que é uma parábola? Well, the best explanation that I've ever heard A melhor explicação que eu já ouvi: is that a parable is an earthly story with a heavenly meaning. parábola é uma história terrena com um significado celestial. An earthly story É uma história terrena with a heavenly meaning. com um significado celestial. So the Lord Jesus is seeking to make clear to those who have ears to hear Então o Senhor Jesus queria deixar claro para aqueles que estavam dispostos a ouvir that He has a way to help people in the midst of their problems in life. que ele tinha uma maneira de ajudar as pessoas no meio dos seus problemas na vida. So He, in this instance, Então nesse exemplo aqui, He healed a man who had never seen. ele curou um homem que nunca tinha visto. Now, maybe we need to take some time later on Talvez to mais, stop and think about talvez mais tarde vamos ter que parar um pouquinho e what is considerar life like com que é a vida, o que é a when you've vida, never seen. o que é a vida para quem Not nunca that you viu. just can't see now, but you've never seen anything. Não é que ela não pode ver agora, mas como é a vida de alguém que nunca viu? I think it'd be difficult to try to put it into words. Eu creio que seria difícil explicar como seria a vida desse homem. So the Lord told them two stories Então o Senhor vai contar-lhes duas histórias. relating to sheep Uma relaciona-se com as and the ovelhas care of sheep. e também com o cuidado para com as ovelhas. Like I said, he told them a parable Como eu disse, ele contou-lhes uma parábola about the door acerca da porta and about the shepherd. e uma parábola acerca do pastor. Now, in this responsibility and job of shepherding, Essa é a responsabilidade que recai sobre o trabalho de um pastor. in these verses that Leo read, Nesses versículos que o Léo acabou de ler, our Lord Jesus used a number of words that I think would be valuable for us to understand o Senhor Jesus usa muitas palavras aqui que eu creio que é importante entendermos as we fellowship about this portion of God's à Word. medida que temos comunhão sobre essa porção da palavra de Deus. So, starting in verse 1, Começando aí no versículo 1 do capítulo 10, the Lord Jesus says, "Truly, truly, I say to you, o Senhor Jesus diz: em verdade he who vos does digo, not enter by the door into the fold o que não entra pela porta no aprisco of the sheep." das ovelhas. Now, what's the word in Portuguese for fold? Aprisco. Huh? Aprisco. Aprisco. Yes, fold. Now, it seems to me it's valuable for us to have some understanding of what this language says. Eu creio que é importante entendermos o que isso realmente quer dizer.
the fold of the sheep. O aprisco das ovelhas. Anybody have a good explanation? Alguém aqui tem uma boa explicação sobre o que é um aprisco? What is this? A preschool? Aprisco, yes. O que é um aprisco? It was a place that they had built. É um lugar onde Had alguém high constrói. walls Ele tem muros altos. where you couldn't climb over, É difícil você passar por cima. and it had a door. São essas paredes e aí ali num certo lugar tem uma porta. And the shepherd would bring his sheep after having given them something to eat all day. Depois das ovelhas serem alimentadas durante todo o dia, o pastor então à tardezinha vai trazê-las. He would bring his sheep to this place. Ele vai trazê-las e colocá-las ali dentro desse lugar de proteção, desse aprisco. He would make contact with another person that's mentioned in these words, the doorkeeper. Ele menciona aqui a figura do porteiro, essa pessoa que vai estar ali na porta guardando essas ovelhas. So you have the fold, Então você tem o aprisco, you have the door, você tem a porta, and you have someone there sitting at the door você tem alguém que vai ficar sentado ali na porta. to open it and to close it, É o porteiro, a responsabilidade dele é abrir e and to fechar essa keep porta. the sheep safe. E manter durante a noite essas ovelhas guardadas e Because seguras lá dentro. Our Lord also uses the words thief and robber. Porque também o Senhor vai usar a palavra ladrão People that e climb over salteador. top to get in there and steal the sheep. São pessoas que podem vir tentar entrar ali e roubar essas ovelhas. But this sheepfold Mas esse aprisco was built to hold 4 or 5 flocks. Esse aprisco, ele era construído de tal maneira e de tal tamanho para abrigar pelo menos 4 ou 5 rebanhos de uma vez. So the shepherd would come with his sheep, Então, o pastor viria com o seu rebanho, com as suas would ovelhas, knock on the door, batia na porta, and he would know the shepherd então o porteiro conheceria o Open the door. pastor, ele abria a porta, and put the sheep in there. aí ele então colocava suas ovelhas lá Maybe dentro. there was 5 or 6 shepherds that kept their sheep in this fold. Talvez, naquela noite, 4 ou 5 pastores iam guardar os seus rebanhos naquele aprisco ali. But brothers and Meus sisters, irmãos e irmãs, this fold was It- also a concern of the shepherd. concern. A concern. Mas esse aprisco onde as ovelhas ficavam também era um motivo de preocupação do seu pastor. His main concern A sua principal is preocupação to keep his sheep safe. era manter as suas ovelhas seguras ali Now, dentro. please remember this, Agora, por favor, se lembrem disso, because a little bit later we're going to talk about our Lord Jesus as our good shepherd. porque mais tarde iremos falar sobre o Senhor Jesus como nosso bom pastor. And what is his main concern in our lives? Qual que é a principal preocupação do Senhor para com as nossas He vidas? says later on there, Ele vai dizer isso mais I have tarde. come that they may have life Eu vim para que tenham vida and have it abundantly. e tenham vida em He abundância. wants them to be safe Ele quer que estejamos seguros and enjoy life. e que nos alegremos Not na to be vida. worried about the wolves and the animals that will come and kill them. E não vivermos preocupados com os lobos ou outros predadores que podem vir nos devorar. So you have the fold, Então temos o aprisco, and you have the shepherd, the doorkeeper, doorkeeper. temos o porteiro, You have the sheep. você tem as ovelhas, You have the shepherd. você tem o pastor. This is the words the Lord Jesus uses to illustrate Então essas são palavras que o Senhor Jesus usa para ilustrar who He is, who Quem- He is. quem ele é. Because what does He say about Himself Porque o que ele disse acerca de si mesmo, in this first instance? aí nesse exemplo primeiro, Twice, 2 vezes ele vai dizer, in verse 7 and in verse no 9. versículo 7 e o 9 ele vai dizer, I am the door. eu sou a porta. Verse 9, I am the door. No 7 e no 9 também, eu sou a Now, porta. He didn't say I am the fold. Ele não falou, eu sou o aprisco. He said I am the door Não, ele falou, eu sou a to the porta. fold. Eu sou a porta do aprisco. So the person who's responsible to open the door and close it Então, havia aquela pessoa responsável por abrir a porta e fechá-la. has to do it at the request
of the shepherd. Então, ele tinha que fazer isso quando fosse lhe requisitado. But let's keep remembering. Mas vamos nos lembrar, Our blessed Lord Jesus O nosso- cares very much about our safety. o nosso Senhor Jesus, bendito, ele se preocupa muito com a nossa segurança. Now, I want to be very careful not to get off into something else tonight. Eu quero ter cuidado para não sair, para But desviar do today- assunto. What is the fold today? Mas o que é o aprisco hoje? Anybody have an answer? Alguém tem uma pergunta? Uma resposta para mim? How about igreja? O que vocês acham da igreja como sendo o aprisco? Now, this is what's in the Lord's heart. É isso que está no coração do It may Senhor. not be what's in our heart, Talvez possa não estar nos nossos, but the church is to be a place where the people of God find safety. mas a igreja deve ser o lugar onde o povo de Deus encontra segurança. Who is Se the head? sintam Who is seguros. the head of the church? Quem é o cabeça da igreja? This good shepherd. É esse bom pastor. And is there anybody in this fold, this Aprisco. Church. E é alguém dentro desse aprisco ou dessa igreja that has the responsibility of being shepherds to these people? que tem responsabilidades de serem pastores sobre as ovelhas do Senhor, If you sobre o seu read povo. Romans, Efésios. Ephesians, Se você ler Efésios, he appointed ele determinou, ele shepherds escolheu, ele and apontou teachers. pastores e mestres. Now, what are these shepherds supposed to do? O que esses pastores They're to devem be fazer? under his authority Devem estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus, and caring for God's people. cuidando do povo de Deus. My dear brothers and Meus sisters, queridos irmãos e irmãs, if we knew how deeply he loved us, se soubéssemos o quão profundamente o Senhor Jesus nos ama, because think what it cost him porque pensa no preço que ele pagou for us to be his sheep, para nós nos tornarmos suas to be ovelhas, his children. para nos tornarmos seus filhos. What did it cost him? O que custou ao Senhor? He laid down his life, Ele derramou, ele which deu a he sua mentions vida. twice in the following E verses. nos versículos seguintes, depois do 10, ele vai mencionar isso duas So vezes. I think it's Duas probably vezes. difficult for us to have an understanding Eu creio que talvez seja difícil para nós of entendermos how valuable quão valioso those are that he laid down his life for, são aqueles pelos quais o Senhor derramou a sua vida. and he wants to impart rich life to them. E Ele quer repartir com eles uma vida de riqueza. He wants them to be safe. Ele quer que as suas ovelhas He estejam wants them seguras. to enjoy being God's children. Ele quer que suas ovelhas se alegrem pelo fato de serem filhos de Deus. Maybe we should say he wants them to enjoy being his sheep. Poderíamos dizer que o Senhor quer que He nós nos doesn't alegremos ignore them. como suas ovelhas. Make sure that there are those available Então to Ele do quer, the shepherding in a practical way. Ele quer que elas tenham certeza de que o Senhor vai pastoreá-las de uma maneira correta. Here in this Prática. first part of these verses, Mas na primeira parte desses versículos que lemos, the Lord identifies himself as the door. o Senhor identifica-se como a porta. Now, when did we enter this kingdom? Agora, quando é This fold? fold. Agora, quando é que nós entramos dentro desse aprisco? What happened when you and I believed in the Lord Jesus? O que acontece quando você e eu cremos no Senhor Jesus? Now, certainly we were born again. Certamente você nasce de novo. We became God's Nós children. nos tornamos filhos de Deus. We received eternal life. Recebemos vida eterna. We knew total forgiveness of all of our sins. Experimentamos o perdão total dos nossos pecados, And todos we eles. belong to Him. E agora nós pertencemos a Ele. So I think this helps us understand why Eu creio que isso nos ajuda a entender por quê. the Lord wants us to be safe, O Senhor quer que estejamos em segurança, because He loves us so porque Ele much. nos ama tanto. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when you and I entered that door, quando você e eu entramos por aquela oh, porta, hallelujah, aleluia, a big, what can I say? A big experience. Green pastures. Green pastures. pastos verdejantes. Quando a gente entra ali, que experiência maravilhosa. Life and life abundantly. Vida e vida em This is what is abundância. ours. É isso isso é nosso. But in order for us to experience that, to Mas- discover it and experience it, Mas a fim de descobrirmos e experimentarmos isso,
We need a shepherd. Nós precisamos de um pastor. We don't have the wisdom to find all that is available to us. Nós não temos a sabedoria de acharmos por nós mesmos tudo que está disponível para nós. So the Lord Jesus is the door. Então o Senhor Jesus é a porta. When we believed in Him, Quando cremos nele, we entered into that nós sheepfold. entramos para dentro daquele aprisco. Now, E agora? under His leadership, Debaixo da sua liderança, we can have additional experiences. nós podemos ter experiências adicionais You can àquela go primeira. in, but you can also go out. Nós podemos tanto entrar, como também podemos sair. But not without the shepherd. Mas não sem o pastor. The shepherd comes to the door O pastor vem até a porta and calls his sheep by name. e ele chama as suas ovelhas pelo Now, nome. that doesn't mean each one of them had a name. Não significa que cada uma delas tem um nome. Matter of fact, I remember reading a story Na verdade, eu me lembro de uma história about a brother who went to the Middle East, acerca de um irmão que foi para o and Oriente he was out somewhere on a mountainside, e ele estava lá nas montanhas and there was a sheepfold close by, e havia um aprisco ali perto de onde ele estava. and he saw Ele viu the shepherds coming o pastor vindo to the door of the e sheepfold chegando até a porta daquele aprisco and making this unusual noise. e fazendo um barulho incomum. But the sheep knew who it was. Mas as ovelhas sabiam quem fazia aquele barulho. So, brothers and sisters, Just a moment, Ernie, okay? I can explain something. O que ele está dizendo, irmãos, as ovelhas, você não chama uma, por exemplo, essa de Teresa, essa de Maria, o pastor geralmente ele cria uma palavra, ou duas, ou três palavras, um som. Então, quando ele chega ali de manhã para tirá-las, ele vai emitir aquele som. Por exemplo, Bito, ele vai falar isso. E elas conhecem a voz dele, conhecem aquele som, e elas vêm todas de uma vez. so each shepherd Cada pastor had his own call, tem o seu próprio jeito de chamar. and his sheep knew that call. E as suas ovelhas, elas conhecem aquele So he would chamamento. come to the door and make that funny noise, Quando ele chega na porta e faz aquele barulho and engraçado, his sheep would leave the rest of the sheep and come to the door. as suas ovelhas se separarão das demais e virão para a porta. And then he would go ahead of them, and they would follow him. Ele vai à frente delas e elas vão segui-lo. He would lead them out into green E pastures, aí o pastor vai guiá-las a pastos get all they verdejantes needed to eat for that day. e vai levá-las à comida que elas precisam ter naquele dia. Then again at night, Novamente à noite, bring them back to the fold. ele vai trazê-las de volta ao aprisco. Knock on the door, Bate na porta, the doorkeeper o opens, the sheep porteiro go abre, in. as ovelhas entram. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I don't think many of us have an understanding eu creio que não muitos de nós temos entendido of a shepherd's heart. o coração de um pastor. He lays down his life for the sheep. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Now, please, Por brothers and favor, sisters, irmãos, when the Lord Jesus says in later verses, quando o Senhor Jesus disse lá em alguns Twice. versículos depois desses aqui, duas vezes, I am the good shepherd. eu sou o bom pastor. Remember what he's talking about. Lembremos-nos do que ele está falando. Talking about his relationship with you Ele está falando do relacionamento dele as com one of his você. sheep. Você, como uma das suas And he ovelhas. wants you to know he's a good shepherd. E ele quer que você o conheça como seu bom And he'll take pastor, great care of you. sabendo que ele tem grande cuidado por você, But also he's the door mas também ele é a which we get porta, in. a porta pela qual entramos. So may the Lord help us to remember. Que o Senhor nos ajude a lembrarmos, He was working in our life ele está trabalhando em nossas vidas, before we came to know him, mesmo antes de nós o conhecermos, influencing us here and there. influenciando-nos aqui e acolá. Maybe we didn't see it, maybe we don't even see it as of today. Mesmo we didn't see. Maybe we didn't see, and maybe we don't see today that he Yes. was involved in leading us. Yes. Mesmo nós não tenhamos visto e nem hoje vimos como o Senhor está nos guiando. Mesmo sem sabermos, Ele está nos influenciando e nos guiando. Brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, remember, nos lembremos. he is the way we got into this wonderful experience of being children of God. Ele é aquele através do qual entramos nessa experiência maravilhosa de nos tornarmos filhos e filhas de Deus, By becoming one of his sheep. tornando-nos
uma das suas ovelhas. Now, where do we find the sheep in the world? Onde é que nós encontramos a palavra ovelha na palavra? You read Isaiah 53:6? Onde é que encontramos a menção à ovelha na palavra de Deus? Você já leu Isaías 53:6. 53? Você já leu Isaías 53:6? All we like sheep Todos nós éramos have como gone ovelhas astray. e temos nos desviado. We've all gone our own way Temos andado pelos nossos caminhos and did what we wanted to do e fazendo aquilo que queríamos, and ignored what God wanted for us. ignorando aquilo que Deus tinha para nós. Now, this did not prevent our blessed Lord from becoming our shepherd. And let me read, okay? Chapter 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. As a matter of fact, there's a way to emphasize this matter of sheep. Na verdade, Tell the brothers and sisters how many references there are in the Bible to the sheep. ele está pedindo para dizê-los que em torno de 500 vezes aparece é mencionada essa palavra ovelha na Bíblia, em toda a Bíblia. Em torno de 500 vezes vai fazer referência à ovelha. Tell them how many? 500 times. 500. 500 vezes. A lot is being said in the Word of God about sheep. Muito na palavra de Deus acerca da ovelha. Even after we become one of His sheep, Mesmo depois que nos tornamos uma de suas ovelhas, we still give Him problems. nós ainda continuamos a dar a ele problemas. Remember in Psalm 23? Vocês se lembram no Salmo 23? Maybe we'll get there later on. Talvez mais tarde podemos compartilhar sobre isso. The shepherd has two instruments Mas ali é dito que o pastor tem 2 instrumentos nas suas mãos to protect his sheep. para proteger as suas ovelhas. A rod, Ele tem uma vara, where he beats off those animals that want to kill his sheep, ele tem uma vara ali para bater com força nos animais que vêm querer comer suas ovelhas, and a staff. e ele tem também um cajado. Now, this staff has a crook on the end. O cajado é uma vara e ele tem o tipo de um anzol aqui You know no what the final shepherd dele. uses the staff Ele for? tem uma volta. Você sabe para que ele usa essa vara com essa volta aqui no final? Sabe para que ele usa? Como que ele usa? Vocês sabem? What does he have this staff for? Por que ele tem que ter esse cajado, esse pau com essa volta aqui no final? Para quê? All we, like sheep, went astray. Então todos nós estávamos desviados como ovelhas. But let's be honest, we continue to go astray. Mas vamos ser honestos, muitas vezes continuamos ainda What's the staff desviados. for? Então o cajado dele é para quê? When the sheep goes out, Quando a ovelha sai and do fall caminho, down into a place in the mountain, e quando ela está ali num buraco, está fora do caminho que he ela has deveria estar, no hope of getting out by himself. a ovelha não tem nenhuma esperança ou maneira de sair por si mesma ali daquela situação, daquele So buraco. what does the shepherd do? Então o que o pastor faz? Ele laça ela, He irmãos, uses com o that cajado. crook Ele usa under aquela... the body or under the neck and picks it Yes. out of there. É como um anzol ali, aquele cajado. Ele laça o pescoço dela e arrasta ela para fora. Dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, maybe we need to think about the fact talvez precisemos pensar no fato that we never thought about needing a shepherd. de que nunca realmente pensamos quanto precisamos But we de um desperately pastor. need a shepherd. Mas, irmãos, desesperadamente precisamos de um pastor. In times like which we are living, Em dias nos quais vivemos, the things that are going on around us in our life every day, coisas que nos cercam e acontecem em nossa vida a cada dia, we can get into all kinds of problems. nós podemos ter todos os tipos de problemas. Hallelujah. Mas, aleluia, Have a shepherd. nós temos um pastor He knows how to get you out. que sabe tudo. Oh, brothers and sisters, Oh, irmãos, there's nothing he cannot do. não tem nada que esse pastor não possa He loves fazer. us so deeply Ele nos ama com tanta profundidade. that he's going to be faithful E and ele- follow us and help us get out of the situations we get in. Ele irá com fidelidade, ele nos seguirá e nos ajudará ali a nos tirar daqueles problemas nos quais nos It envolvemos. would be wonderful if we never got into difficult situations. Seria maravilhoso se nunca experimentasse situações de dificuldade. Can I say something? Mas posso te dizer algo? Found.
But? there's not many of those sheep around, the ones that don't Yes. get into trouble. Mas esse tipo de ovelha que não cria problemas, infelizmente não tem muitas não. We don't like to admit it, Não gostamos de admitir, but we were one of those sheep that goes astray, mas nós somos essas ovelhas que that se gets into desviam, trouble. que atraem problemas para si mesmas, But he always lovingly comes, mas ele amorosamente sempre vem gets us out of our trouble. e aí ele nos ajuda, nos tira ali daquela situação de Well, I got dificuldade. ahead of myself tonight about our Lord Jesus being the good shepherd. Então, I got ahead of myself. eu tenho então algo para compartilhar sobre o Senhor Jesus sendo o bom pastor. So let's go to verse 11, and let's go through, read through 16. 11 to 16. Yeah. Vamos ler em João, continuar em João capítulo 10, dos versículos 11 ao 16. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. So the Lord here in verses 11 and 14 Aqui nos versículos 11 e 14, repeats, I am the good shepherd. o Senhor repete essa expressão, eu sou o bom pastor. Bom pastor. O bom pastor. Now what makes him a good pastor? O que faz I mean, a dele, good shepherd. o que faz do Senhor ser um bom pastor? What makes him a good shepherd? O que faz, o que torna um bom pastor? Can there be bad shepherds? Vocês acham que pode existir maus pastores? Ignore the sheep? Pastores que ignoram as Don't care ovelhas, about them? que não se preocupam com elas, Not willing to lay down their lives que não for estão them? dispostos a dar a sua vida pelas ovelhas? Yes, there are. Sim, existem esses So tipos in de what way pastores. is the Lord Jesus a good shepherd? Então, de que maneira o Senhor Jesus é o bom pastor? Well, first of all, Em primeiro lugar, he's a righteous shepherd. ele é um pastor justo. Got it? Yes, I did. It means he always does what is right. Significa que o Senhor faz sempre o que é justo. Not self-righteous, Não justiça própria, but righteousness in who he is as a son of God. mas justiça naquilo que ele é como filho de Deus. So morally, Então, moralmente, we can always trust him to do the right thing. nós podemos sempre confiar que ele fará a coisa certa. Not to do something that will bring harm to us Nunca fará algo que vai nos machucar or deprive us of our joy. ou tirar de nós a nossa alegria. We can't forget how deeply he loves us. Nós nunca podemos esquecer o quão profundamente ele And nos he ama. wants the absolute best for each one of his sheep. E ele quer o absolutamente melhor para as suas It's ovelhas. important that we learn how to let him do what he wants to do. É importante que permitamos a ele fazer o que ele tem que fazer. It makes it much easier for him. Tornará as coisas muito mais fáceis para And the ele, job can get done se o trabalho puder ser feito. by us yielding to his being our good shepherd. Apenas nós permitindo que o That we Senhor have, seja o nosso bom pastor. like you said earlier, we hear his voice. Ele The disse, sheep hear the voice of the shepherd. ele disse anteriormente que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Now what is important for those sheep who hear the shepherd? Agora, por que é importante essas ovelhas serem capazes de ouvir a voz do seu pastor? To obey them E para que elas To precisam obey him. ouvi-lo? Ou precisam ouvi-lo para and do obedecê-lo what he asked them to do. e fazer o que o pastor pede para Because as we need ovelhas to fazerem. remember, Porque he can precisamos nos never do lembrar. anything wrong. Ele nunca, o Senhor He Jesus, never has, o Senhor Jesus nunca, como bom pastor, fará algo errado. Nunca. he never has, Ele nunca fez. and he can't. Ele nunca pode fazer nada errado. He doesn't have
the weaknesses that we have. Ele não tem nele essa He fraqueza can que only temos em do nós. righteous things. Ele só pode fazer aquilo que é justo e certo. And he's our shepherd. E este é o Oh, nosso pastor. hallelujah, Oh, brothers and aleluia, sisters. irmãos It's e irmãs. wonderful É maravilhoso. to know that we have somebody who cares about us so deeply, Sabermos que temos alguém que pode cuidar de nós assim, de who uma wants maneira tão nothing profunda, but the absolute best for us. que não quer nada, a não ser o absolutamente melhor para cada um de Not nós. just something mediocre, but something that's the best. Não algo midiático, algo passageiro, mas ele quer o melhor. Now look in verse 14 Veja o versículo 14 and find out why he is a good shepherd. e vejamos aqui por que ele é o bom pastor. Now in verse 11, Versículo he 11, was a good shepherd because he lays down his life for the sheep. ele é o bom pastor porque ele dá a vida pelas ovelhas. But in 14, Mas no 14, he says, I am the good shepherd ele diz, eu sou o bom pastor and I know them, e eu conheço as minhas ovelhas. and my own know me. E elas me conhecem a mim. So in this relationship as shepherd and sheep, Nesse relacionamento entre o pastor e suas it's ovelhas, important that we develop a relationship. é importante que desenvolvamos esse relacionamento. You know, for some reason, Por alguma razão, some of us have difficulty being loved. alguns de nós temos dificuldade em sermos amados. We've been damaged in our lives some way, Nós recebemos algum impacto and negativo there's nas nossas something vidas, inside of us fomos machucados, aí algo that dentro de nós se resists desenvolve, being que loved. resiste a sermos amados. But here, there's an openness. Mas aqui há uma abertura. In your heart, we need to say, Lord, love me as much as you want E to. no seu coração, no meu, deveríamos dizer, Senhor, me ama o tanto que o Senhor quiser. We also need to know that He wants us to have a relationship with Him, and He have a relationship with us. E Ele quer que saibamos que assim como Ele tem esse relacionamento conosco, Ele quer que tenhamos também esse relacionamento com Ele. So what do you think about this good shepherd? O que vocês acham desse bom pastor? Have you found one better? Você já achou um pastor melhor do que ele? Are you letting Him be Você vai deixar que ele seja o seu this pastor? good shepherd in your life? Você vai deixar que ele seja o seu bom pastor na sua vida? Are you giving Him the freedom Dará você a ele a liberdade and yielding to Him e você vai colocar-se debaixo da instrução dele and seeking to avoid going astray? e você vai buscar evitar se desviar dele, Because He will not lead us astray. porque ele não vai nos levar a nenhum desvio. He'll lead us into paths of Ele righteousness. vai nos guiar para caminhos The right de justiça, da maneira correta, caminhos de retidão. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, good shepherd. o bom pastor, He wants to be our good shepherd. ele quer ser o nosso bom pastor. You know, it's interesting to me. Para mim é interessante, irmãos. The Lord Jesus says, O Senhor Jesus disse, I am the good shepherd. eu sou o bom pastor. Also, Yeah, okay? eu sou. Now, a little bit later, if we have time, I don't know if we have time, but David said, the Lord, He is my shepherd. Lá no Salmo 23, Davi disse, o Senhor, ele é o meu pastor. And it's possible for us to say, when the Lord says, I am the good shepherd, É possível também nós dizermos, enquanto o we Senhor can diz, eu then sou o say, bom pastor, nós He podemos is the dizer, good shepherd. ele é o meu bom pastor. But does that impact our life? Isso vai impactar a nossa vida? I don't think so. Eu acho que nem tanto. You know when this impacts our life? Sabe quando é que nossa vida será When we impactada? say what David said Quando dissermos o que Davi in disse Psalm depois, 23, lá no Salmo verse 23, 1. versículo What 1. did he say? O que ele diz? The Lord is my shepherd. O Senhor é o meu That's what the response the Lord pastor. wants. É essa a resposta que o Senhor quer. I am, he O says. Senhor disse, eu sou. You can say he Você is, pode falar, ele é, then you need to say, mas você precisa dizer, he's mine. ele é meu, He's my é meu. shepherd. Ele é meu pastor, And meu. I gladly yield to him. E com alegria eu me And let him submeto a be the ele, shepherd of my life. para que ele seja o pastor da minha vida. So, dear brothers and sisters, Queridos irmãos e please irmãs, give some thought and consideration to por this. favor, deem alguma consideração Because e there's pensem not one sobre of us isso. in this room. Porque não há ninguém de There's nós aqui not nessa one on the sala, whole face of the earth ninguém sobre a face da terra who doesn't need a shepherd. que não precisa de um And the pastor. Lord Jesus says, I am the good E o shepherd. Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. I'm going to do the right thing, Eu vou fazer a coisa certa
And I'm going to do the things that are practically good for you. E eu vou fazer as coisas que serão boas para você. Now, that doesn't mean that we will always understand Não significa que sempre entenderemos. that what he's doing is good for us. E aquilo que ele está fazendo é bom para nós. But sometimes he's having to teach us a lesson. Mas algumas vezes ele terá que nos ensinar alguma And the lição. only way he can teach us E a única maneira que ele pode nos ensinar is to allow us to go through difficult é times. permitir a nós termos So tempos don't think difíceis. that when there's problems in your life that somehow the Lord has resigned as the shepherd, a Então não good pense shepherd. que quando vier tribulações na sua vida é porque o Senhor ele abdicou da sua posição do seu bom pastor. This may be part of his work as a shepherd. Talvez seja parte do trabalho dele na sua vida como bom pastor. Now let's look at verse 16. Vamos olhar o versículo 16. I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also, and they will hear my voice, and they will become one flock with one shepherd. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. So he's going to have flocks from all over the world, Então, ele vai ter um aprisco ao redor de todo este mundo. in all the ages since he went back to the Father. E durante todas as eras aí, desde que ele voltou para All over the Para a world testa he do has Pai. flocks. ao redor de todo mundo, o Senhor tem You tido know os what, seus brothers and apriscos. sisters? He has one in Londrina. Vocês sabiam que ele tem um aprisco aqui em Londrina? Yes. Sim. And you're privileged to be a part of it. E você é um privilegiado de ser parte desse And we need aprisco. to learn how to be good sheep, E nós precisamos aprender a como sermos boas to ovelhas. love our shepherd, Amarmos o to nosso love one pastor. another. Amarmos uns aos outros. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, the Lord is building something so wonderful. o Senhor está edificando algo tão maravilhoso. One flock Um rebanho with one shepherd. e um pastor. Oh, hallelujah. Oh, I aleluia. know most of us don't think along these Eu lines. sei que muitos de nós não pensamos sobre Dear essas brothers and coisas. sisters, Mas, queridos irmãos e He irmãs, has something so wonderful in store. o Senhor tem algo tão bom estocado. Now, we don't have a lot in the Word of God that tells us exactly what it's going to do in relationship to being sheep and shepherd. Nós não temos muito material na palavra de Deus descrevendo But the Lord has- sobre o pastor e sobre uma ovelha. The Lord has marvelous plans for us. Mas o Senhor tem planos maravilhosos para nós. So during our time of living here, Então, durante o tempo que vivermos aqui, let's try to learn how vamos aprender como to be good sheep, sermos boas ovelhas, to appreciate our good shepherd, apreciando o nosso bom pastor and to learn to go in and out the door e aprendendo a entrar e sair under dessa His porta, direction. debaixo da direção dele. So what time is it, Leo? 8:10. 8:18. 8:10. 8:10. Well, listen, I'd like for us to spend a few more minutes, okay? Eu gostaria que gastássemos mais alguns momentos, Because I think it's valuable for us to consider some of what is being said in Psalm 23. porque creio que seria valioso considerarmos algumas coisas no Salmo 23. Now, all of you know Psalm 23, I'm sure. Eu acho que todos vocês conhecem o Salmo 23. So maybe we can read it together. Talvez pudéssemos lê-lo juntos. Psalm 23 Salmo 23. has 6 verses. Tem 6 versículos aí. Do you want everybody read? Yeah, ask everybody. Vamos ler todos juntos, Give irmãos? them a chance to get there. Yes. Vamos ler todos juntos o Salmo 23. Salmo 23. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo.
o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. I almost like to ask you to read it again, but I won't tonight. Maybe you can read it before you go to the bed tonight. Yes, eu quase estou pedindo para vocês lerem de novo, mas leia antes de você ir para a cama nessa noite. But I want you to notice something about, well, first of all, about David. Mas eu queria te contar algo em primeiro lugar sobre Davi. You know, he was a shepherd. Davi era um pastor de ovelhas. So he knew what it was involved in being a shepherd. Então ele sabia o que estava envolvido na questão de ser um pastor. And so he takes what he knows Ele pega aquilo que ele já from conhecia, from his own practical experience da sua própria experiência prática, and applies it to the Lord. e aplica quanto ao Senhor. And what does he say? Então o que ele diz? Verse 1. No versículo 1. Senhor, Senhor é o meu pastor. or what? Senhor Yes. pastor. Male pastor. Okay. Wonder, have you said that to the Lord? Você já disse isso para o Senhor Jesus? You may know that he is, Talvez você saiba que Ele é, but it's important for us to say, you are mas é importante dizermos: my shepherd. o Senhor é o meu pastor. Now he makes a long list of things, of the valuable things that he has because the Lord is his shepherd. E Davi faz uma lista longa de coisas disponíveis para ele, porque o Senhor era o seu bom pastor. Maybe if we take what David says Talvez se tomássemos o que Davi disse as his testimony como seu testemunho, and what the Lord Jesus says about himself e o que o Senhor Jesus também disse acerca de si and put mesmo, them together, e colocássemos esses dois testemunhos juntos, maybe will add great benefit to our lives. talvez adicionaríamos um grande benefício às nossas vidas. But you know, one thing David said was, Uma das coisas que Davi disse foi: even though I walk through the valley of the shadow of death, ainda que eu ande pelo vale da sombra da I will morte, fear no evil. não temerei mal nenhum. Oh, brothers and sisters, Oh, irmãos e irmãs, if we could just be free se pudéssemos apenas sermos of the livres fear, the things that we're afraid of. do medo, do temor, das coisas que temos temido. It's so difficult as human É beings tão difícil para nós como seres Remember humanos nos that lembrarmos no matter what it is that we're going through, de que não importa o que passarmos, our blessed Lord is there, o nosso bendito Senhor estará lá, wanting to help us. estará para nos ajudar. Now, it's the Holy Spirit who works on his behalf, but it still is the Lord. É o Espírito Santo quem vai atuar de maneira prática, mas ainda assim é o Senhor quem fará, quem estará lá. So let's go through the list of things that he does. Vamos ver essas coisas que ele faz como bom pastor. What about that first verse? E aquele versículo primeiro, versículo 1. The Lord is my shepherd. O Senhor é o meu pastor, I have no need. I have no want. a tradução dele diz: o Senhor é o meu pastor e eu não quererei nada, não quero mais nada. A nossa fala: não tenho nada, me faltará, tenho tudo. É boa também. Can you imagine the Imagino. foolishness of us going through our lives Você já imaginou a and not tolice knowing the Lord? se vivêssemos a Our nossa shepherd. vida sem conhecermos o Senhor como nosso bom pastor? Says, I will have no need. The Davi, Lord will supply. Davi disse assim: eu não tenho necessidade de nada, o Senhor vai The suprir same way tudo. that Paul said, Mesma coisa que Paulo disse: my God shall supply all of your needs meu Deus suprirá todas as vossas according to necessidades his riches de acordo com a sua in riqueza Christ Jesus. em Cristo Jesus. Oh, my dear brothers and Oh, meus sisters, queridos irmãos e irmãs, we need to learn how nós precisamos aprender to como know these things and put them in, keep them in our hearts and live according to them. conhecermos, mantermos essas coisas nos nossos corações e vivermos de acordo com elas. Now, I put myself at the top of the list, Eu so me I'm coloco not being no- critical of any of us. Eu não estou criticando ninguém, irmãos, eu me coloco no topo dessa lista. Need.
Não tenho nenhuma necessidade, nada me faltará. Even when I'm in difficulty, Mesmo quando eu estou em dificuldade, He will find a way. Ele vai encontrar uma maneira. Okay, this in verse 2. Versículo 2. João, read verse 2, por favor. João Ávila, leia o versículo 2, por favor. When does He do this? Quando é que ele faz isso? When does He lead us into green pastures? Quando é que ele nos leva para passos verdejantes? Have you ever laid down in the grass? Have you ever laid down in the grass? Alguns de vocês aqui já deitaram na grama? When it's green and when it's brown. Quando ela está verde, quando ela está queimada pela seca, quando ela Not very comfortable when it's brown. Quando ela está queimada pela seca, ela está marrom, não é muito confortável When você it's deitar green. nela. Mas quando ela está verde, Comfortable lay on. confortável você deitar ali, né? And also it provides something to eat. Também, isso quer dizer que ele provê algo Brown para suas grass is ovelhas comerem. not very good at eating. A grama queimada ali, pela seca, ela não é um alimento para a ovelha. He leads me beside quiet waters. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Now, my little understanding about sheep. Just a moment, can I Sure. make a comment? Go ahead. Vou fazer um comentário, irmãos, mas eu não estou me intrometendo, é porque ele pediu que eu fizesse, tá? Então, ele que pediu. Mas o versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você vê uma ovelha deitada num pasto verdejante é algo muito difícil, porque a ovelha ela é insaciável. Ela tem um estômago e 4 compartimentos. E ela come o dia todo. Quando você mata uma ovelha, quando a gente matava lá em Minas, que sempre me chamava a atenção assim, que ela tinha mais comida no estômago do que ela precisava. Então, para você ver uma ovelha deitada num pasto verdejante, é muito difícil. Então, isso nos fala assim, as ovelhas do Senhor, essa aqui, pelo menos, ela tinha essa saciabilidade. Ela estava, mesmo que ela tivesse muitas coisas que poderia distraí-la à sua volta, mas ela estava tranquila, serena, ela estava repousando em pastos verdejantes. É muito difícil. Só mesmo um bom pastor para fazer isso com uma ovelha. Go ahead, Ernie. Our brother Leo had some experience with sheep in Patos de Minas. Lá em Patos de Minas, em Santana de Patos, o Léo teve umas ovelhas lá. So I'd like for him to share with us about what David said in Psalm 23. Ele me pediu para compartilhar algo que Davi tinha. Go ahead. I want to call your attention to one thing. Ele tinha me pedido para compartilhar algo, mas eu acho melhor ele compartilhar. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. In verses 1 through 3, he says, He makes me lay down. No versículos 1 ao 3, fala que ele, He makes me lay down. Nos versículos 1 a 3, diz que ele me faz repousar. No versículo 2, diz que ele me faz repousar, me faz deitar. Yes. Look in the last half of verse 4. Agora veja essa segunda parte do versículo 4. I fear no evil. Não temerei mal nenhum. What changes there between what's been said in the first 3 verses? O que muda dos 3 primeiros versículos para esse quarto aqui? Ele and você. Ele mudou. Ele está chamando a atenção para a mudança nos pronomes. Became something personal with David. Yes. Vocês viram que no início Davi fala ele. E agora Davi está se referindo diretamente a você. Oh, you go ahead, Leo. Não, go ahead, you. Verse 3. Versículo 3. He restores my soul. Ele restaura a minha alma, ele refrigera a minha alma. If you have gone through a difficult time,
você estiver passou por momentos difíceis, when a dear one that you loved very much died, quando alguém que você amava muito partiu, and your heart Morreu. and your feelings então os seus sentimentos, seu coração está esmagado de tristeza. what does the Lord do? O que o Senhor faz? Brings restoration. O Senhor traz restauração, Oh, brothers and traz sisters, refrigério. Ó, irmão, He's such a wonderful Lord Ele é um Senhor tão maravilhoso, to be with us during these difficult times. para sempre estar com seus queridos nos tempos mais difíceis. Sometimes we feel like we can't go on. Algumas vezes sentimos que The não pain is so podemos great. prosseguir, a dor é tão grande. We notice how the Lord beautifully and wonderfully Mas aí vemos como o Senhor maravilhosamente, brings us through some experiences Ele traz-nos para experiências and brings some healing to our hearts. e aí traz cura aos nossos corações. And we can now feel good about things. E aí, então, Ele acerta nossos pensamentos. He guides me into paths of righteousness. É dito no 3 que Ele guia-me pelas veredas da justiça. And even verse 4, E no even 4, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. And there's what he says, your rod and your staff, E aí ele diz, o teu bordão e o teu cajado me they bring consolam. comfort to me. Eles me trazem conforto. And then he talks about the supply. E aí ele fala sobre o suprimento. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. You anoint my head with oil. Unges minha cabeça com óleo, My cup overflows. o meu cálice, o meu copo transborda. Brothers and sisters, pray for me that I'll learn this next lesson. Irmãos, e orem por mim para que eu aprenda essa próxima lição. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, Certamente que a bondade e misericórdia and I me will seguirão dwell todos in the os dias house da of the minha Lord vida forever. e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. So this cup that overflows, Este copo, esse cálice que transborda, this cup of joy. é um cálice de alegria. Oh, dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, I appeal to you. eu apelo a cada um de Take some vocês. time Gastem tempo to sit and meditate para se sentarem e meditarem about some things that the Lord spoke to you tonight, acerca de alguma coisa que o Senhor falou ao seu coração nessa noite, so that you know who the Lord Jesus is in terms of your shepherd. para que você saiba quem o Senhor Jesus é em termos de ser o seu pastor. He's giving himself to us, Ele deu-se a nós. to be this to us. Ele deu-se a nós para ser isso para It's nós. just a matter of learning how to receive É him apenas uma questão de nós aprendermos and give him the a freedom in receber our lives to function as a e shepherd, darmos a Ele a liberdade de operar em nossas vidas como o humble nosso bom ourselves, pastor. Nos to humilharmos, acknowledge that we need help. reconhecermos o quão precisamos de ajuda. So, dear brothers and Então, sisters, queridos irmãos e irmãs, let the next few days os próximos dias be a time for you to reflect sejam dias para você on your Lord refletir Jesus as your shepherd. acerca do Senhor Jesus como o seu bom Not pastor. just your shepherd, Não apenas como pastor, but your good shepherd. mas como o seu bom pastor. Pray for us, Leo. Vamos orar. Senhor, cada vez que abrimos a Tua palavra e vemos o que o Senhor fez, o que o Senhor disse que o Senhor é, nós te amamos mais. Te agradecemos do profundo do nosso coração nessa noite, porque sabemos que o Senhor é o nosso bom pastor. Senhor, temos experimentado ao longo da nossa vida, de uma maneira ou de outra, o Teu pastoreio sobre as nossas vidas. E o Senhor é o bom pastor. Senhor, o Senhor não é um dos bons, mas o Senhor é o bom pastor. Como somos gratos a Ti. Damos a Ti, ó querido Jesus, nosso bom pastor,
toda a liberdade, todo o direito sobre nós de nos pastorear da maneira que o Senhor achar conveniente. Continua nos apacentando, ó Senhor, e nos ensinando a fazermos a Tua vontade e Te obedecermos em tudo. Louvamos o Teu nome. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, irmãos. What is your testimony? Qual o seu testemunho, irmãos? The Lord O Senhor is my é o meu bom pastor. bom pastor. Is that your testimony? Esse é o seu testemunho? The Lord is my O shepherd. Senhor é o meu pastor. Let it become more and more real. E se torne mais e mais real. Put it into practice. Possamos praticar essas Thank you coisas. very much. Muito obrigado. God bless you. O Senhor nos abençoe, nos guarde durante a semana. Sejamos guardados pelo Senhor. Amém.